Bom dia, meu povo. Bora lá. Inglês, português. Começando pelo inglês. So, good morning, everybody. Let's go to Matthew 12, 38 to 45. Deal? So, let's go. Open your Bible and let's go read with me. Or listen. Let's go. The title is The Sign of Jonah. Then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, Teacher, we want to see a sign from you. He answered, A wicked and adulterous generation asks for a sign, but none will be give it, expecting the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of earth. The man of Nineveh will stand up. Isso aqui. Will stand up at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of John. And now something greater than John is here. Then the queen of the south, will rise at the judgment with this generation and condemn it. For she came from the end of earth to listen to Solomon's wisdom, and now something greater than Solomon's is here. When an impure spirit comes out of a person, it goes through an arid place seeking rest and does not find it. Find is the verb when you cannot, you are looking for something, like I don't know where this pen is, so I'm looking for it. Eu tô procurando por isso. And I can't find. E eu não posso find it. Eu não posso encontrar isso. Then it says, I will return to the house and house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied. Aí eu quero voltar nisso. Unoccupied. Swept clean and put it in order. Then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself. And they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. O que vocês entenderam? Me conta. Palavrinhas que eu não sabia, que eu adicionei no meu pacotinho de palavras. Wicked, que quer dizer malvada, né? Perverso. Wicked generation é uma geração malvada ou perversa. A wicked game, um jogo perverso. E lembra que o adjetivo, né, vem antes no inglês. Então não é tipo menina bonita, tipo girl beautiful. It's a beautiful girl. Não é a generation wicked, igual no português, uma geração malvada. É uma wicked generation.
Não é um jogo perverso. Tipo, game wicked. It's a wicked game. Entendeu? Sempre tem que lembrar, porque às vezes a gente quer falar igual no português. E não é tintim por tintim igual no português. Outra palavrinha que eu coloquei no meu pacotinho, que eu não tinha tanta, assim, acesso, usava demais, assim, no meu dia a dia com o inglês. Unoccupied. Unoccupied. Occupied. É parecido com o português. É ocupada. Com ED, pode ser, o finalzinho ED pode ser duas coisas. Ou o verbo tá no passado, ou se não, é um adjetivo. Occupied é tipo ocupado. Unoccupied, com o U e o N, ele é uma palavrinha que nega o que vem depois. Então, unoccupied é não ocupado, ou seja, vazio. Era uma palavrinha que eu não usava tanto e eu também adicionei hoje no meu pacotinho de palavra. Outra palavrinha que eu não usava com tanta frequência, mas que eu já sabia o que era, é o wisdom. Wisdom é sabedoria. Então, Solomon's wisdom é outra coisa em inglês, que é a forma de falar o possessivo. O que é isso? Será que é possessivo? Possessivo é quando, por exemplo, algo é de alguém. Ali tá Salomon, que é Salomão, que escreve S-O-L-O-M-O-N, em inglês S-O-L-O-M-O-N, que é Salomão. Apóstrofe S. Esse apóstrofe S é o simbolismo do que algo é de alguém, vamos dizer assim. Salomão, wisdom, é a sabedoria do Salomão. O que vem depois é da pessoa, entendeu? Por exemplo, se fosse falar que essa caneta é do Salomão, ia ser Salomon's pen, a caneta do Salomão. Se fosse a caneta minha, ia ser Erica's pen, a caneta da Erika. Se fosse sua, por exemplo, da Ellen's pen, a caneta da Ellen, entendeu? Então, é uma forma, vocês têm que guardar, que é de falar que algo é de alguém. Basicamente isso. Outra coisa que, eu não sabia, não usava com tanta frequência. Eu acho que são essas palavrinhas assim. Mas o interessante é que quanto mais palavrinhas você coloca nesse pacotinho seu de inglês, mais coisas você entende. Igual nessa versão aqui, que é a NVI, que é New International Version, nova versão internacional da Bíblia em inglês, eu acho ela mais simples e é a forma mais limpa do inglês, né? O inglês americano. Então, eu gosto demais. Então, tem bastante palavrinhas que eu já conheço, por isso que eu consigo entender melhor. Mas você pode falar, Erika, eu não entendi muita coisa. Não importa. Foca em adicionar, 3 palavrinhas no seu pacotinho hoje. Foca nisso. Só nisso. Sua tarefa é isso. Erika, eu peguei 3 palavrinhas. E aí só me fala aqui nos comentários, minha palavrinha é essa e essa. Pronto. Aprendeu nisso? Beleza. Amanhã você volta no devocional de manhã, pega mais 3. Então já vão ser 6 palavrinhas. Aí depois, outro dia, mais 3. Vão ser 9. Depois, outro dia, mais 3. 12. E aí vai estar mais e mais cheio. Quanto mais palavrinhas nesse pacotinho, mais assuntos você consegue falar, você consegue entender. Entendeu? E nada de inglês de cachorro. O que é inglês de cachorro? Eu achei isso bacana outro dia que eu ouvi o Pablo falando inglês de cachorro. Tipo, sei tudo, entendo tudo, mas não falo nada. É inglês de cachorro. Não quero ninguém aí com inglês de cachorro, viu? Porque a maioria das pessoas fala, entendi tudo. Beleza, então vamos lá, conversar em inglês. Let's go talk in English. Não, eu não sei, não tô entendendo nada. Tipo assim, entende tudo, mas não fala nada. Tem que falar. Tem que perder essa necessidade de aprovação, que os outros aprovem você. E no começo, a gente tem que ser igual criança mesmo. A gente fala meio errado, meio certo, mas a gente fala. A gente não precisa que o outro aprova se tá certo, tá correto, tá 100% gramaticalmente correto. Não, você tem que perder a vergonha de falar, não se importar porque os outros vão falar, e no começo falar meio errado, depois a gente vai ajustando. Igual, várias coisinhas no começo você falava errado, depois eu fui ajustando, entendeu? Então é natural. Então, bora lá. Eu vou passar algumas frases aqui que eu achei muito bacana. Por exemplo, he answered. Answer
é responder. Answered, lembra do ed no final? É o verbo no passado. Como que você sabe que é o verbo no passado? Porque é he, que é ele, answered. Ele respondeu. Não poderia ser tipo ele respondido, entendeu? Por isso que tem muita gente que me pergunta, fala, Érica, mas answered é respondeu ou é respondido? Como é que eu sei? Pelo contexto. He answered. Não seria ele respondido, é ele respondeu, entendeu? Então pode ficar tranquilo que o inglês é fácil. Inglês não é difícil. Troca esse drive seu aqui. Fala, inglês é fácil e eu governo no inglês. Por isso que eu quero ver você aí governando no inglês esse ano. E o devocional é uma forma de vocês aprenderem e de eu aprender junto com vocês. E aí, primeiro, você dá aquele mergulho no inglês, tipo assim, é tudo em inglês. Aí seu ouvido vai acostumando, você fala, nossa, answered é respondido. He, a ele. 3 é 3. 3 days. 3 dias. 3 nights. 3 noites. Nossa, então já tem night, tem 3, tem answer e tem he. Nossa, já tem 4 palavrinhas que eu sei que isso significa. Aí depois, tipo, você vai adicionando, quando você tá dominando. Entende? Então é fácil. Troca esse drive aqui, porque senão isso aqui vai ficar te paralisando. É uma crença que te limita. Ela não te deixa você passar esse nível. Então coloca, inglês é fácil. Eu vou governar no inglês esse ano. Escreve aqui. Quero ver vocês escrevendo aí. Eu governo no inglês. Eu vou governar no inglês em 2024. Certo? Então bora lá. Outra palavrinha. Do que eu coloquei nos stories, né? Que é o wicked. Onde que tá? Tá mais pro finalzinho. Then it goes and take with it 7 other spirits more wicked than itself. O que é essa palavra? Essa parte está falando do espírito mal. Que quando ele sai de uma pessoa e ele vai vagando por aí, ele volta e se ele encontra o lugar que é a pessoa, find the house unoccupied, a casa vazia, né, que não está sendo ocupada, sweet clean é limpo, então tipo limpa, arrumada, and put in order, quando você põe alguma coisa in order, put é colocar, in order, coloca em ordem, é que você arruma. Então quando o espírito volta e vê que a casa tá vazia, mas tá limpa e arrumada, organizada, o que acontece? Then it goes and take with it. Então ele vai e traz com ele, take with it, pega com ele, traz com ele 7 other spirits, 7 outros espíritos, more wicked than itself. Mais wicked é a palavrinha malvado, né? Ou perverso. Então ele vai e traz com ele 7 espíritos mais malvados, piores do que ele. Than itself. Itself é ele mesmo. E it, porque é uma coisa. Espírito é uma coisa. Então você não vai usar, por exemplo, como se fosse ele. Tipo, he. Você vai, para coisas, em inglês a gente usa it. Por isso que é itself, porque é ele mesmo. And go in. Go é ir, certo? Go in é dentro. Então ele vai dentro da pessoa. Ele entra na pessoa, go in and live there. Eles vão lá e moram lá, dentro da pessoa. And the final condition, e a condição final of that person, daquela pessoa, is worse than the first. E é pior, worst é pior. Pior que a primeira, então pior que antes. That is how it will be this wicked generation. É assim que vai ser com essa geração perversa. Entende? Então, não fica apavorado. Não encare essa live como algo muito difícil. Não, encara como se você estivesse assim num cinema. E aí você tá querendo entender alguma coisa. Igual quando eu fui no cinema lá nos Estados Unidos, primeira vez eu falei, meu Deus,
Não entendi quase nada, mas entendi o que aconteceu na história. Aí depois ele falava, eu ia captando assim, igual eu te falei, as palavrinhas. Por isso que esse método foi o método que eu usei para aprender inglês e que eu uso para ensinar outras pessoas a governarem no inglês. Porque eu comecei a não se preocupar no tudo que eu não entendia, mas focar no que eu entendia, nas palavrinhas que eu entendia. Então, a primeira vez que eu fui assistir assistir cinema lá nos Estados Unidos, era só inglês, não tinha legenda e era uma história. Então, em vez de focar no que eu não entendia, eu focava, qual que é a história? O que aconteceu? Aconteceu isso. Quais são as coisas que eu pude entender? Ela falou isso aqui, eu sabia. Isso aqui, tá? Aprendi. E aí, a segunda vez que eu fui no cinema, foi melhor ainda. Terceira, melhor. Por quê? Eu fui aprendendo e colocando mais palavrinhas, entendeu? Mais coisas que eu queria falar sobre essa passagem que eu anotei no meu devocional. É que aqui, por exemplo, fala assim, que os escribas e os fariseus, né, que eram os mestres da lei, eles pediam um sinal para Deus, para Jesus, né? E Jesus falou assim, ele respondeu, né? Uma geração má e adulta procura por um sinal, não lhe dará outro sinal senão o sinal de Jonas. Quem era Jonas? Jonas para quem não sabe dessa história do Jonas, ele tinha um propósito e ele foi fugir desse propósito. Aí quando ele foi fugir desse propósito, ele acabou sendo engolido por uma baleia e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga da baleia e ele não morreu. Depois ele acaba saindo da barriga da baleia. E aí, o que eles falam? Quando os fariseus e os escribas pedem para Jesus um sinal, mais um sinal, né? Porque ele tinha feito vários e outros milagres, tinha vários outros sinais que ele era o Filho do Homem, né? Aí eles falam assim, nós queremos ver um sinal de ti. Quando eles pedem um sinal, Jesus fala assim, vocês não vão ter outro sinal. Vocês vão ter, para vocês, o único sinal vai ser o sinal de Jonas. Que o quê? Ele ficou dentro da barriga da baleia 3 dias e 3 noites e ele sobreviveu. Esse vai ser o sinal de vocês. Tipo, falou isso pra eles. Só isso, só que na verdade tinha outro, só que eles não enxergavam, porque os fariseus e os escribas nesse contexto, eles estão agindo como alguém que Jesus falava, tipo, seus de pouca fé, que eles não criam, né, que Jesus era realmente o Filho de Deus, né? Então, eles não acreditavam. Então, isso aqui que eu coloquei, eu adicionei aqui, eu não tenho no meu devocional. Vai ter só o sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, não vai ter mais. Outra coisa que ele fala aqui essa passagem é muito bacana, vou ler ela em inglês porque elas têm várias palavrinhas que são fáceis de entender. Por exemplo, aqui, ó, and now something greater than Jonas is here. Here é aqui. Então, now, agora. E agora, something, alguma coisas. Greater, great, é ótimo. Greater é mais que ótimo, é melhor. Então, agora, alguma coisa melhor than é que John. Então, alguma coisa melhor que John is here. Está aqui. Então, quem que era essa coisa? Era Jesus. E tem uma outra parte que ele fala assim, que é do Salomão, aqui. E no finalzinho aqui do 42 está, and now something greater than Solomon is here. E agora, alguma coisa melhor do que Salomão está aqui. Que era quem? Ele. Então, eu coloquei, Jesus é maior, melhor que Jonas, é maior, melhor que Salomão. Porque ele era Deus, né? Então ele é melhor que todas as coisas, né? Eu achei isso muito bacana. E outra coisa que foi um insight assim que eu não tinha tido, né? Porque eu falava assim, como que o espírito sai, ele volta e ainda traz 7? Eu falei, isso não faz sentido, porque Jesus expulsava demônio, então quer dizer que depois a pessoa recebia 7 vezes mais? Não faz sentido. E aí eu reli, aí tem uma palavrinha aqui que faz todo sentido ser assim, que ele fala assim,
quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, busca repouso e não encontra. Então ele diz: eu voltarei para minha casa onde saí. E voltando, e a encontra vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles, entrando, habitam ali. E o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. Qual que é a palavrinha que muda tudo e faz sentido o demônio ser expulso e voltar e trazer mais 7? Ele sai, não encontra lugar para entrar, né? Corpo para habitar, mas ele volta e encontra vazia. Vazia, essa palavra em inglês é the house unoccupied, a casa desocupada. Que casa? O nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se ele sai da gente, o espírito mal sai da gente, é expulso, né? Que é a parte do expulsar demônio. Ele vaga lá, não encontra, e ele volta e encontra a casa, que é o nosso corpo, arrumado, adornada, bonitinha e vazia, ou seja, o Espírito Santo não está habitando aqui dentro. Ele não só volta, mas ele traz 7 espíritos pior do que ele. Então, qual que é a chave? Quando Jesus expulsava os demônios, expulsou o demônio. E quem que habita depois que Jesus ressuscitou dentro desse templo? O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, se o demônio é expulso e depois a casa, que é o nosso templo, é habitado pelo Espírito Santo, ele não consegue entrar. Porque tem gente morando aqui. Quem? O Espírito Santo. Ela não está vazia. Agora, se ele sai e a casa fica arrumada quando? Quando Jesus, quando o Espírito Santo, quando Deus habita dentro da gente, que a gente consegue encontrar essa paz interior, essa sensação de completo, né? E a casa, nosso corpo, nosso templo fica arrumado. Só que quando a gente se distancia e o Espírito Santo não habita aqui, o espírito mal pode voltar e traz o quê? 7 vezes, 7 outros espíritos juntos. Então a palavrinha-chave é unoccupied, ou em português, vazia. Então, se o espírito voltar aqui, encontrar essa casa, que é o nosso corpo vazio, ele vai habitar e vai trazer 7 piores do que ele. Esse código, para mim, foi o mais top de todos. E outra, ele não encontra porque ele tá vagando. Se a casa, que é o nosso templo, tá cheio, tem o Espírito Santo, ele não vai entrar. Então ele tá vagando. O seu tá cheio, tá do Espírito Santo, ele não entra. O do fulano aqui do lado tá cheio, não encontrou. Então ele vai vagando e não vai encontrando. Se ele vai por pessoas que tá sendo um com Deus, tá? O Espírito Santo tá morando dentro da pessoa, ele não entra. Agora, se tá arrumadinho e não tem ninguém lá, ele volta e traz mais 7. Eu não sei você, mas a minha cabeça, explodiu. Porque eu comecei a pensar, falei, mas, se é assim quando Jesus expulsava o demônio, depois vinha mais 7, não faz sentido. Igual, a Madalena. Por que a Madalena, então, não recebeu mais 7, se ela já tinha uma multidão? Depois ela ficou seguindo Jesus, era pra ter mais 7, né? Se já era um monte, 7 vezes mais aquilo lá. E não tem. Por quê? Porque Jesus estava ali, né? Naquele momento com ela. Mas quando o Espírito Santo habita dentro da gente, a casa tá cheia, o templo tá cheio, ele não entra, o Espírito mal não entra. É isso, meu povo. That's it. I hope that you like it and understand and put more words in your pocket. Coloque mais palavrinhas in your pocket, no seu pacotinho. And be ready to govern the English this year. E esteja pronto para governar no inglês esse ano. Good Saturday for you and I hope that you have a great day. Bom sábado para vocês e eu espero que você tenha um bom dia. Se isso, vejo você em breve.